Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Nova Jerusalém, a cidade perfeita. Vem comigo até o final, sai daí não. Mas antes não deixe de se inscrever, é bem rápido e fácil, clica aí no botão inscrever, tá aí embaixo, pronto, você já vai estar inscrito e não vai nem interromper o vídeo, não atrapalha nem o seu tempo. Não deixe de clicar também no sininho, clicando no sininho, isso te ajuda a ser despertado a cada vídeo novo que é colocado no canal e aí te faz lembrar de que você precisa estudar a Palavra de Deus, né? Se a gente não tiver essa mãozinha, a gente acaba esquecendo e deixando de estudar a Palavra de Deus para lá. Conto contigo também, querido, para curtir, comentar, compartilhar. Temos deixado vídeos aí com tanto esforço, tanta dedicação. O único objetivo é estar abençoando vidas. Então nos ajude a abençoar mais vidas. Quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais pessoas assistindo o canal, significa que tem mais pessoas em contato com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é bênção e sempre traz bênção. Então nos ajude a ir pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, agora de uma forma tão mais fácil do que a gente conseguia há um tempo atrás, é ou não é? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse 21, e os versículos são 15 e 16. Apocalipse 21, versículos 15 e 16, diz assim: Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Amém? No próximo vídeo a gente vai falar sobre as questões da muralha, que nós já falamos anteriormente alguns detalhes, mas vem com relação à medida e material, que é muito interessante a gente observar também aqui. Mas nesse vídeo a gente vai falar de uma maneira bem rápida a respeito da Cidade Santa. E a Cidade Santa, que é a noiva para quem João foi apresentado pelo anjo, né, lá desde o versículo 9, versículos 9 em diante aí de Apocalipse 21, João foi apresentado à noiva e a noiva está nessa cidade santa. A gente já falou também um pouco a respeito das muralhas e aqui vem falar umas expressões muito semelhantes à de Ezequiel. Aliás, o texto de Ezequiel, se os irmãos pararem para ler com calma, Ezequiel do capítulo 40 até o capítulo 46, exatamente assim, do 40 até o 41, tem os detalhes do templo, né, propriamente dito, e do 40 ao 46 tem toda a visão de Ezequiel com relação ao templo de Salomão e as medidas. Então são muito parecidas e eu quero ler contigo Ezequiel capítulo 40, versículos de 1 a 5, para a gente ver semelhanças ali com Apocalipse de João. Ezequiel 40, de 1 a 5, diz assim: No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade, para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então a gente vê aqui muitos detalhes importantes que nos ajudam a entender Apocalipse 21, versículos 15 e 16. A primeira coisa que foi 15 anos após a queda da Babilônia, né? A queda da cidade da Babilônia. Ou seja, a nova cidade, a visão do novo templo, ela se dá após toda a prepotência, toda a arrogância e todo o domínio da Babilônia ter se extinguido. Então a coincidência com o que está acontecendo no Apocalipse é muito grande. Então Ezequiel teve também essa visão, assim como João, exatamente após o fim da grande Babilônia. Uma coisa interessante aqui de Ezequiel, além da coincidência
da vara de medir, que Ezequiel vai medir. E, querido, é muita coincidência e muito detalhe que está em Ezequiel. A gente está estudando Apocalipse, mas dá vontade de traçar Ezequiel aí do 40 ao 46 para a gente poder entender melhor. Mas como objetivo do nosso estudo, do nosso canal, é o estudo da Bíblia, versículo a versículo, e a gente não está exatamente fazendo um estudo de escatologia, então eu não vou entrar nesses detalhes aqui de Ezequiel do 40 ao 46, mas eu recomendo a leitura, a anotação, uma leitura com muita calma. É um texto, tem texto da Bíblia que dá para você ir lendo direto, mas tem texto da Bíblia que você precisa parar, você precisa ter uma atenção, você precisa ter um cuidado especial, fazer algumas anotações, observações, fazer até algumas pesquisas para tentar entender melhor algumas expressões. E esse texto aqui de Ezequiel, de 40 a 46, é esse texto que vale a pena dedicar um pouco mais de tempo para entender esse texto. E o que eu acho interessante aqui, veja o versículo 4 de Ezequiel 40, diz assim: Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Ou seja, toda visão, e é isso que a gente está estudando em Apocalipse, é a visão de Deus para nós, é o que Deus está dando para nós, da visão do futuro, da visão do templo. Ele nos pede para guardar no coração e guardar com muito cuidado. O que significaria isso, guardar no coração? Quando a gente vai lá para Apocalipse, versículo 10, que a gente viu, né? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a cidade santa que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então, quando está falando para guardar no coração, é para a gente entender que as coisas futuras, por mais que a gente não entenda, a gente precisa associar a glória de Deus, a presença de Deus, ao poder de Deus e ao Espírito Santo, porque isso é que vai nos justificar, isso é que vai nos, consolar o nosso coração e trazer ao nosso coração o entendimento das coisas futuras. Se a gente não guarda no nosso coração a palavra de Deus, a glória de Deus, a medida de Deus, os anúncios de Deus, as profecias, a visão de Deus, a tendência é que a gente tenha outras coisas que acabem ocupando o nosso coração. E é isso que traz desesperança e faz as pessoas não terem a noção do futuro. Então você precisa de uma luta muito grande, querido. Talvez hoje para você seja fácil, mas pode ter certeza que haverão dias na tua vida em que ter a certeza do futuro, ter a certeza da visão de Deus não é a coisa mais fácil a ser feita. E o que eu acho interessante também aqui nesse versículo 4 é que diz que Deus pede para Ezequiel anunciar, repare no final aí, anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto está vendo. Porque está dizendo aqui que foi para isso que você foi trazido aqui. Querido, o objetivo do cristão tem que ser anunciar. A gente tem falado da palavra, a gente tem contado a respeito da cidade santa, da Nova Jerusalém, e você precisa, em primeiro lugar, guardar no teu coração. Para você guardar no teu coração, você precisa considerar isso aqui como algo maravilhoso. Se você não considera isso aqui como algo maravilhoso, como uma excelente notícia, como algo realmente muito bom, você não vai encontrar muitos motivos para guardar isso no coração, porque a gente só guarda no coração o que a gente considera importante. A gente só guarda no coração o que a gente valoriza. Então, se a gente não valoriza os anúncios de Deus, a visão de Deus e as profecias, as promessas de Deus, a gente não consegue guardar no coração. Então, a gente precisa valorizar. Quando a gente valoriza e a gente guarda no coração, por que não contar para outras pessoas? Algo que é muito bom, que a gente sabe que as pessoas podem fazer coisas que de repente vão sair dessa direção, que vão caminhar numa direção contrária. Por que não anunciar às pessoas e avisar as pessoas para tomar um novo rumo? Então, o primeiro ponto que a gente vai destacar aqui é exatamente essa vara de medir, que é exatamente o que está lá em Ezequiel 40, versículo de 1 a 5, e que a medição ela serve exatamente para você anunciar. Se não fosse para anunciar, se não fosse para contar aos outros, Deus não precisava dizer tantos detalhes, não precisava mostrar tantos detalhes aí para nós. Obviamente, se Ele está mostrando detalhes, Ele está pedindo para medir, é para a gente poder anunciar, é para a gente poder colocar no papel, é para a gente poder explanar isso, né, e mostrar isso para mais e mais pessoas. Não esqueça disso, querido. Deus tem te mostrado visões para você anunciar a outros. E a segunda coisa que a gente vai entender aqui é essa questão do quadrangular. O quadrangular aqui, o fato de ser quadrangular, tem comprimento e larguras iguais,
Isso está fazendo uma forte referência ao Santo dos Santos, tanto do tabernáculo quanto dos templos, porque a ordem era a mesma, a instrução era a mesma da construção, que era de medidas iguais. Isso traz a perfeição. O fato de ser medidas iguais, o cubo perfeito, isso mostra exatamente a perfeição de Deus, o cuidado de Deus e a igualdade. Você estudou aí que a gente falou em Apocalipse 13 e Apocalipse 18, a gente falou muito a respeito da iniquidade, que era o império, era sobre o alicerce sobre o qual estava dominando Satanás, falso profeta e a besta. E o governo de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é de equidade. E a equidade, ela se torna evidente nessa expressão de que a cidade santa ela é quadrangular, de larguras e medidas iguais. Não há distinção, não há diferença, não há lado para onde você vá que seja diferente do outro. Todos são iguais. Até a questão das portas que nós falamos no vídeo anterior, são sempre 3 portas para cada banda, para cada direção, aí, de cada ponto cardeal. São 3 portas direcionadas, ou seja, cumprindo totalmente a visão e não deixando ninguém de fora. 12 mil estádios, querido, equivale a uma distância de 2.200 quilômetros. Israel hoje tem 470 quilômetros. Então a gente pode perceber que essa cidade de Jerusalém, da Nova Jerusalém, é muito maior, cerca de quase 5 vezes o território ocupado hoje por todo o estado de Israel. Não estou falando só da cidade de Jerusalém, que é bem menor, mas todo o estado de Israel, toda a nação de Israel hoje equivale a quase 1/5, um pouquinho menos do que 1/5 do tamanho da cidade santa da Nova Jerusalém, da cidade das muralhas. Então significa que o mundo onde a Nova Jerusalém vai estar envolvida vai ter essas medidas. Então é nessa perfeição, e a gente vai ver, querido, os detalhes que tem a partir dos próximos vídeos, trazem para nós muitas informações maravilhosas a respeito dessa perfeição e de como é esse lugar maravilhoso para onde o Senhor tem preparado para mim e para você. E Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.